Bom, fui assistir Demon Slayer Castelo Infinito no cinema e vou deixar minha opinião sincera se vale a pena assistir ou não. Lembrando que esse vídeo aqui contém muitos spoilers, então se você não gosta de spoiler, vai caindo fora que depois eu vou fazer um outro vídeo somente sem spoiler. Bom, então para começar, por que não falar da luta que eu mais esperava, né? Zenitsu. Bom, eu esperava o Zenitsu esculhambar com aquele Oni safado, mas foi uma luta que de certa forma me decepcionou. E esse aqui é um dos poucos pontos negativos do filme. É assim, muito maneiro a forma que o Zenitsu foi apresentado. Dessa vez finalmente lutando com os olhos abertos. Pela primeira vez nós vemos o Zenitsu lutando com o olho aberto. Isso aqui é sensacional. Mas eu não posso deixar de falar que teve algumas coisas que poderiam ser bem melhores. E Zenitsu já chegou com aquela áurea de quem vai solar todo mundo, de quem é o brabo, querendo realmente vingança, mas o que nós vemos logo em seguida é um Zenitsu apanhando. O filme em si nos mostra que isso acontece por causa que o Zenitsu não quer de fato machucar ou matar o pupilo do seu mestre, já que os dois herdaram de certa forma o estilo trovão, já que o Zenitsu só conseguia controlar, só que eles conseguiram dominar a primeira respiração, enquanto o Kaigaku dominou todas as outras 6, exceto a primeira forma. Então, de certa forma, os dois juntos completavam finalmente o estilo trovão por completo. Então, esse sentimento de irmandade que ele tinha, de certa forma, com o Kaigaku, não é? Então, de certa forma, esse sentimento que ele tinha pelo Kaigaku atrapalhou, de certa forma, ele terminar logo a luta. E por isso nós vamos ver o Zenitsu apanhando durante um bom momento, até que finalmente ele entende que é necessário aquilo ser feito. Então o que nós vemos é o Kengaku usando seu Kinkijutsu juntamente com sua respiração do trovão, e isso vai gerar um tipo de ataque que vai se alastrar pelo corpo do Zenitsu. Então nós vemos ali que Zenitsu estava perto de morrer, ele criando uma nova respiração. Sim, ele não aprende nem a segunda, nem quarta, nem sexta forma, mas ele cria uma sétima forma para a respiração que só havia 6 formas. E agora ele consegue finalmente cortar o Kengaku. A luta em si não é tão ruim, mas é desmerecida até mesmo pelo Oni, que é apresentado como médico na temporada passada. Sim, ele mesmo diz e deixa claro que o Zenitsu só conseguiu vencer o Kengaku porque ele ainda não tinha dominado nem a respiração por completo e nem o seu Kinkijutsu. Então você vê o desmerecimento da luta em si. É como se ele dissesse que tudo que o Zenitsu fez foi o mínimo, sabe? Ele realmente desmereceu uma luta, sendo que o próprio Zenitsu acabou de criar uma nova forma. E isso pra mim, que gosto muito do personagem, gosto muito da respiração do trovão, foi simplesmente um tiro no pé. Eu realmente fiquei muito chateado com essa parte. Se simplesmente a luta tivesse acontecido normal e acabado como acabou, ele usando a sétima forma, para mim estaria ótimo, mas foi um vacilo muito grande deixar o médico desmerecer o feito do Zenitsu, sendo que é a primeira vez, pelo menos, que nós estamos vendo o Zenitsu lutando de olho aberto. Realmente ele lutando sério, sem medo, sem receio. Nós realmente vemos um Zenitsu mais sério. Agora, se o inimigo dele, se o adversário dele era forte pra caramba ou não, isso é outra coisa. Se nós gostamos ou não, isso era pra ser uma escolha nossa. Mas o filme em si faz a gente querer olhar o Zenitsu com desprezo, e isso é bem chato, vindo diretamente do filme, né? Bom, mas isso não é o único acontecimento e isso não estraga por si o filme, que nem eu falei. Poderiam ter simplesmente não deixado a fala do médico, já teria muito bom, e poderiam sim, claro, dar umas mitadas melhor do Zenitsu, deixando ele desde o início sem dó, porque o que atrapalhou ele foi simplesmente a dó dele de matar, que nem eu disse, o pupilo do seu mestre. E outra luta que nós vemos nesse filme é do Doma contra a Shinobu. Pra quem não sabe, a Shinobu, ela tem um ódio pelos Onis, porque o Doma matou a irmã dela, que era a Hashira das Flores. Então, assim como o Zenitsu já cai procurando o Kengaku, nós vemos também a Shinobu já procurando o Doma. Mas o que nós vemos ali é uma luta que enquanto um bate, o outro só apanha. Porque por mais que nós vemos que o Doma toma assim dano, ele sim, o veneno faz um certo efeito nele, nós vemos também que o Doma ele se adapta rapidamente ao veneno, então ele para de fazer efeito. E isso vai deixando a Shinobu, de certa forma, desesperada, porque tudo que ela faz é em vão. E quando ela finalmente acha que atingiu ele, nós vemos que, na verdade, ele estava só brincando com ela. Então o que nós vemos no final das contas é simplesmente a Shinobu perdendo, de certa forma, a luta. E por que eu vou falar de certa forma? Porque, de fato, ela perde. E agora nós vemos a sua pupila chegando para ajudar, e encontrando ela sendo absorvida já pelo Doma. Mas a realidade é que isso também fazia parte, de certa forma, do plano dela. Quando ela vê que ele simplesmente se adapta ao veneno, nós vemos que ela tem um segundo plano, plano B, digamos assim, sabe, aquele plano de tudo ou nada. E ela meio que deixa claro para a pupila dela não se aproximar
E isso o Doma percebe e diz que ele viu que tinha no último segundo, a Kanao simplesmente recuou, claro, por um sinal da própria Shinobu para ela. Então ela entende que a luta ainda não estava perdida por completo. Mas o que nós vemos basicamente é ela perdendo a luta. Ela ainda não morreu de fato, porque ela está sendo absorvida. Mas se você acompanha o mangá, você já sabe o que vai acontecer aí, né? Bom, e a luta simplesmente corta também o tempo todo, fica sempre passando entre uma luta e outra. E nós vemos ali também o Akaza lutando ali contra o Tomioka e o nosso famoso Tanjirino. Bom, o que nós vemos é que o Akaza ele já vem pra cima do Tanjirino com tudo, porque realmente ele quer se vingar ali, porque da última luta que nós vemos ali juntamente com o Rengoku, ele teve que fugir da luta porque o sol estava nascendo. Mas agora ele quer a vingança dele e mostrar que realmente o Tanjirino é um perdedor. Mas o que acontece é que, claro, o Tomioka ele toma a frente da luta, já que ele é o Hashira da água. Ele não pode simplesmente deixar uma criança, né, que mais nova, um novato, tomar a frente da luta. Mas o que nós vemos em boa parte da luta também é o Tomioka apanhando, feito um condenado. Então nós vamos dar a impressão que ele vai de arrasta para cima. Mas o que nós vemos é que ele, em um certo momento da luta, ele vai despertar finalmente a marca do caçador. Isso faz com que ele ganhe um boost, uma velocidade a mais ali. Só que nós vemos que o Akaza, ele simplesmente no mesmo momento que o Tomioka ele aumenta a velocidade, o Akaza também aumenta a sua velocidade dos ataques. Então ele começa já a acompanhar já com a marca do caçador. Então nós vemos ali que o burst foi meio que inútil, foi jogado fora. Algo mal aproveitado de certa maneira, se você for olhar. Mas é claro que nós estamos falando de um Oni, né, que está aí simplesmente há anos e anos, séculos e séculos lutando e aprimorando suas habilidades, porque algo interessante que nós vemos ali é que o Akaza ele simplesmente quer que o estilo dele, o estilo de luta dele seja reconhecido como mais forte, então ele quer sempre ficar mais forte com o estilo de luta dele, então faz sentido de certa maneira. Ele está bem à frente, já que nós estamos falando de um humano que vive aí seus 100 anos, digamos assim, né? Na maioria de nós não chega a 100 anos, né? Mas você entendeu. Mas o Tanjirino também, ele ajuda assim na luta, ele entra na luta por algumas vezes, e ele mostra que ele consegue cortar ali o braço do Akaza ali, claro, fazendo um esforço, ele falando, se eu não consigo cortar o braço, eu não vou conseguir cortar o pescoço do Akaza. Mas nós vimos ali que ele realmente conseguiu cortar ali com muito esforço, mas ele viu que isso não é bastante, ele precisa de algo a mais, já que ele percebe que o Akaza simplesmente está com um tipo de imã, ele até diz isso, um tipo de imã, parece que o Akaza, mesmo quando está sendo atacado pelas costas, ele percebe que o ponto que ele está vindo o ataque, então ele percebe que tem algo diferente ali, e que ele precisa descobrir o que é, para ele conseguir finalmente dar algum corte fatal no Akaza. Nesse momento também há vários cortes mostrando o passado do Akaza. Ali nós vemos que o Akaza simplesmente era um homem normal, um homem comum, mas que fazia alguns assaltos ali, digamos assim, para poder manter a vida do pai dele que estava doente. Então ele roubava para tentar trazer alimento, para tentar trazer remédio para dentro de casa, já que o pai dele estava doente. Só que ele foi pego diversas vezes pela polícia local, né? E aí ele é simplesmente pintado no braço dele. Então aquela tatuagem que vocês acham maneirona lá, na verdade, são tatuagens que ele foi pego no roubo. Então ele foi roubando, foi pego e simplesmente tatuaram. Então ele tem 3 tatuagens, se não me engano são 3 tatuagens que ele tem de lista no braço, que depois é mostrado que foi cada vez que ele foi pego. Então eles pintam para mostrar, olha, esse cara aí é um ladrão. E aí ele meio que tem um recomeço, depois que o pai dele vai de arrasta para cima, por desgosto, sabe, de ter que ver o filho dele fazendo tal coisa para ele poder permanecer vivo. Então ele meio que vai de arrasta para cima. Então nós vemos que o mestre de um dojo que tinha um estilo de luta próprio, a qual ele não tinha pupilo ainda, então ele começa a treinar o Akaza, que o nome dele não é Akaza também, o nome dele foi mudado. E eu tô passando bem por cima aqui da história do Akaza, não tô sendo tanto detalhista, porque a história dele é um pouco grande, você vai perceber isso quando você assistir o filme, e eu quero trazer um outro vídeo só sobre isso, para esse vídeo também não ter 40 minutos, né? Mas enfim, o que nós vamos ver ali é que ele simplesmente vai se apaixonar pela filha desse cara do dojo, e mais pra frente ali, depois de alguns acontecimentos, eles vão ser meio que envenenados e todo mundo vai morrer. Então nós vemos o Akaza ali perdendo a linha, perdendo o senso de humanidade e fazendo a chacina. Então aqui você entende o porquê da classificação de 18 anos, você vai entender quando você vê essa cena. Mas enfim, cortando e voltando para a luta, nós vemos aqui com o Akaza, ele simplesmente está imbatível. Ele simplesmente está batendo e os meninos só estão apanhando. Até que o Tanjirino para de lutar em si,
começa a reparar nos golpes, começa a reparar que tem algo de anormal ali, e ele percebe que uma das falas da casa é falando sobre o espírito de luta. Ele fala que o Tomioka tem um grande espírito, e isso atrai a atenção do Tanjirino, que lembra de uma conversa que teve com o Inosuke, onde o Inosuke simplesmente consegue defender alguns ataques, mesmo de costas, assim como a casa estava fazendo. E ele lembra que o Inosuke fala algo sobre você sentir o olhar, a maldade das pessoas. Fala sobre a intenção de matar. Então o que o Inosuke chamava de intenção de matar, nós vemos que a casa chamava de espírito de luta. Então, se você tem vontade de atacar, se você tem vontade de esferir um golpe, automaticamente você gera um certo espírito de luta em você, que faz com que exale uma aura assassina, e isso vai fazer com que o inimigo possa perceber se ele for treinado para isso. E esse momento que o Tanjirino também vai lembrar de um treinamento do pai dele. Então aqui mostra mais um pouco do passado do pai do Tanjirino, aonde que ele chama certa noite o Tanjirino para poder ir, né, até a floresta, porque um urso estava rodeando ali o lar deles, e ele tinha colocado alguns sinos e tal para poder servir de segurança, para avisar quando esse urso estivesse próximo. E é quando eles simplesmente chegam até o urso e o Tanjirino cai no chão desesperado com medo, e nós vemos então simplesmente o pai dele dando 2 golpes consecutivos, que nós só vemos o Tanjirino falando que foi 2 golpes muito rápidos, mas para nós que estamos assistindo, nós só vemos realmente um golpe acontecendo, e a cabeça do urso simplesmente caindo no chão. E o Tanjirino fala que naquele momento ele não sentiu do pai dele nenhuma resposta de ódio, ele não tinha raiva, ele não tinha simplesmente nenhum sentimento exalando dele. Então ele simplesmente faz isso de forma calma e serena. Então é isso que o Tanjirino precisa de reproduzir. É quando nós vemos então o Tanjirino finalmente chegando pelas costas do Akaza para poder decepar ele, e simplesmente naquele momento que todo mundo estava esperando assim, agora vai acontecer. Agora finalmente o Tanjirino vai cortar a cabeça dele e vai simplesmente morrer. Finalmente nós vemos uma cena icônica, que é simplesmente o Tanjirino gritando: Akaza, eu vou te cortar. Acredite ou não, nesse momento, todo mundo esperando que ele ia fazer o que tinha que ser feito, ele simplesmente grita: Akaza, eu vou te cortar. E o Akaza olha pra trás dizendo, tipo, como eu não senti ele atrás, tipo, eita lá, ele. Como eu não senti a aura desse cara. O que aconteceu? É como se ele tivesse literalmente invisível pro Akaza. Naquele momento, por um lado, o Tanjirino percebeu que finalmente entendeu como é que funciona, mas por outro, nós vemos o Tomioka quebrando a quarta parede e tendo a mesma reação que nós. Você é um idiota porque tu tá avisando que tu vai atacar o cara pelas costas. Isso aqui foi um motivo de riso muito grande dentro do cinema. Então nós vemos esse momento que o Tanjirino dominou, sim, de certa forma, a respiração da Hinokami Kagura, que não é só simplesmente a respiração de ataque, mas simplesmente de ver o mundo translúcido. Então nós vemos agora o Tanjirino vendo o mundo translúcido. Com esse poder agora, eles finalmente conseguem cortar a cabeça do Akaza. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, quando finalmente acharam que tinham ganhado, simplesmente nós vemos o Akaza agora pegando a cabeça dele e tentando forçar a cabeça dele de volta no lugar para tentar regenerar. E cara, isso aqui é muito massa na hora, porque é uma coisa que eu sempre pensei, sabe, sempre falei sobre isso, cara, por que simplesmente os caras não tentam colocar a cabeça deles de volta no lugar, em que alguns simplesmente a cabeça não evapora de vez. E é algo que nesse filme é tratado, é mostrado, que a força de vontade dele faz com que ele consiga colocar a cabeça de volta e comece a regenerar. E quando nós vemos de novo o Tanjirino chegando com a Hinokami Kagura e decepando de novo a cabeça do Akaza. Só que agora a cabeça dele desaparece, mas o corpo ainda permanece de pé, querendo lutar. E nós vemos que ele está querendo começar a regenerar a cabeça a partir do corpo. Então é como se tivesse acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com aqueles 2 irmãos lá do distrito, que simplesmente, para poder matar os dois, cortar as 2 cabeças, simplesmente agora parece que existe um novo jeito para poder matar ele, né? Não é só mais a cabeça. Mas nesse momento é nos mostrado que dentro da mente dele aparece uma mulher para tentar convencê-lo, e também aparece ali o mestre dele. Fora isso, o pai dele por alguns momentos aparece, e ali ele finalmente encontra a redenção dele, e ele até tenta, pra você ter uma noção, o corpo dele começa a se regenerar automaticamente. Não é ele que quer regenerar, é o corpo dele que quer regenerar, é o corpo dele que não quer morrer. Então nós vemos até o próprio Akaza se atacando
e pedindo para o corpo dele não regenerar mais, até finalmente ele encontra aquilo que ele precisava e ali ele finalmente tem o final ali dele. E nesse momento nós vemos aquela imagem icônica do Tomioka ali ajoelhado com a espada enfincada e o Tanjiro que tinha falado assim, não, vamos, tem mais cara na frente, e ele simplesmente cai de cara no chão e desmaia ali mesmo de cansado. Então o filme termina simplesmente com o Lua Superior 1 ele bolado, muito bravo, porque o Akaza perdeu, já que ele achava que o Akaza seria alguém que ia simplesmente chegar a um nível ainda nunca alcançado, mas ele vê agora que o Akaza falhou. O que nós vemos no final é simplesmente os corvos, né, espalhados para tudo que é lado, procurando o Muzan, que desde o início do filme está escondido, porque se você lembra, ele foi muito ferido e a cura, né, da unificação tinha sido aplicada de certa forma nele, e agora ele está tentando fugir de ser curado, e por isso ele está escondido durante todo o filme. O que nós vemos ele com ódio, esperando só o momento certo de poder finalmente sair da onde ele está para poder lutar. Mas diz aí, curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve, cara, se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse, se você curte muito Demon Slayer, Solo Leveling, entre outros animes, já se inscreve no canal para você não perder mais vídeos como esse. Então é isso, muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo, hein?